Você não prestava mesmo para ser mãe, Helena. Melhor assim. Essas foram as palavras que meu marido Antônio sussurrou no meu ouvido quando os médicos disseram que meu bebê havia morrido durante o parto. Por 50 anos, eu carreguei essa culpa como uma pedra no peito, me convencendo de que realmente não servia para ter filhos. Mas ele não contava que eu encontraria aquela caixa escondida no sótão depois da morte dele. Cartas. Dezenas de cartas trocadas com a irmã dele, Conceição. E em cada uma delas, a mesma assinatura no final. PS. Miguel está crescendo bem, mas ela jamais pode saber. Naquela noite, com 73 anos nas costas, eu entendi que não era estéril. Eu tinha sido roubada. Meu filho estava vivo e meu marido o visitava todo ano enquanto me deixava definhar de saudade. O que ele jamais imaginou é que uma ex-professora aposentada sabe muito bem como investigar e encontrar pessoas desaparecidas. Se você já se perguntou o que é mais cruel, perder um filho ou descobrir que nunca o perdeu, então você vai entender por que minha história começou aos 73 anos, quando finalmente descobri a verdade que me roubaram por 5 décadas. Meu nome é Helena, e durante 50 anos eu acreditei que era uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que não prestava para ser mãe, como meu marido Antônio sempre me lembrava nos momentos mais dolorosos. Uma professora aposentada que dedicou a vida inteira a educar os filhos dos outros, enquanto chorava todas as noites pelo bebê que perdia aos 23 anos. Mas ele não sabia o que estava por vir, porque 5 anos depois da morte dele, enquanto eu fazia uma faxina geral na nossa casa simples aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, encontrei uma caixa de madeira escondida no canto mais escuro do sótão. Uma caixa que mudaria tudo o que eu acreditava sobre minha vida, sobre meu casamento e sobre o filho que chorei por décadas. Dentro dela havia cartas. Dezenas de cartas trocadas entre Antônio e a irmã dele, Conceição. E em cada uma delas, uma assinatura que me fez o mundo desabar. PS. Miguel está crescendo bem, mas ela jamais pode saber. Miguel, o nome que eu havia escolhido para meu bebê, mas que nunca pude usar porque ele morreu no parto. Ou pelo menos foi isso que me fizeram acreditar por 5 décadas da minha vida. Deixe-me contar para vocês como tudo começou, porque até aquele dia de novembro de 2024, eu era apenas Helena Santos Silva, a professora aposentada da Rua 7 de Setembro, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. A mulher que todos conheciam como aquela coitada que nunca conseguiu ter filhos. Casei com Antônio em 1974, quando eu tinha apenas 19 anos. Ele era 10 anos mais velho, funcionário dos Correios, um homem que toda a minha família admirava por ser responsável e trabalhador. Minha mãe, que já morreu há 15 anos, sempre dizia: Helena, você deu sorte de encontrar um homem de bem como o Antônio. Durante 4 anos tentamos ter filhos. Eu rezava todo dia na Igreja do Rosário, acendia velas para Nossa Senhora, fazia promessas que hoje me fazem rir de nervoso, até que em 1978, finalmente aconteceu. Quando o teste deu positivo, eu chorei de alegria na farmácia do seu João, ali na rua direita. Antônio ficou feliz, mas de um jeito estranho, sempre meio distante, como se estivesse preocupado com alguma coisa que não me contava. Durante a gravidez, ele se tornou mais controlador. Não me deixava sair sozinha, não queria que eu visitasse minhas amigas, dizia que era para proteger o bebê. Hoje eu entendo que era para me isolar. A gravidez foi tranquila até o 7º mês. Era janeiro de 1979. Um calor infernal aqui em Minas. Eu estava sentada na varanda da nossa casinha, costurando roupinhas para o Miguel. Sim, eu já sabia que seria menino, quando senti as primeiras contrações. É cedo demais, lembro de ter falado para Antônio, que me levou correndo para o Hospital Santa Casa. Durante horas, eu ouvi minha própria voz gritando de dor nos corredores. E então, silêncio. O silêncio mais assustador da minha vida. Doutor Carvalho, um médico alto e magro que parecia não conseguir me olhar nos olhos, entrou no quarto com Antônio. Senhora Helena, ele disse, infelizmente não conseguimos salvar seu bebê. Problemas na formação, foi melhor assim.
Melhor assim. Essas duas palavras ecoaram na minha cabeça por 50 anos. Antônio segurou minha mão, mas eu senti que estava segurando a mão de um estranho. Foi Deus quem quis assim, Helena. Ele sussurrou. Você não estava preparada mesmo para ser mãe. Não me deixaram ver o corpo. Para não sofrer mais, diziam. Não tive velório. Não tive sepultura para visitar. Apenas uma certidão de óbito que Antônio guardou, para não me dar mais tristeza. Vocês conseguem imaginar como foi voltar para casa com os braços vazios? Como foi desmontar o quartinho que eu havia preparado com tanto amor? Como foi ouvir as vizinhas sussurrando na rua? Coitada da Helena, não prestou nem para segurar o próprio filho na barriga. Tentamos mais filhos durante anos, mas eu nunca mais engravidei. Os médicos diziam que era psicológico, que meu corpo tinha rejeitado a maternidade. Antônio sempre concordava com os médicos, sempre com aquele sorriso triste que eu interpretava como compreensão. Aos poucos, eu me convenci de que ele estava certo, que talvez eu realmente não servisse para ser mãe. Então canalizei todo o meu amor maternal para a profissão. Me tornei professora primária. Durante 42 anos, eduquei centenas de crianças na Escola Municipal Professor João Batista. Era conhecida como a tia Helena, aquela que ficava até mais tarde para ajudar os alunos com dificuldade, que levava lanche extra para as crianças mais pobres, que chorava de emoção em toda a formatura. Mas todas as noites, quando chegava em casa, eu sentia aquele vazio no peito, aquela saudade de algo que nunca tive. Sonhava com Miguel. Imaginava como ele seria aos 5 anos, aos 10, aos 20, se teria meus olhos castanhos ou os olhos verdes do pai, se seria alto como Antônio ou baixinha como eu, se gostaria de estudar como sua mãe professora. Durante 45 anos de casamento, Antônio foi um marido presente, mas sempre distante, quando o assunto era filhos. Toda vez que eu sugeria a adoção, ele mudava de assunto. Já passamos da idade, dizia. Ou então, Deus não quis que tivéssemos filhos, Helena. Vamos aceitar. Quando ele morreu em 2019, de infarto, eu senti uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza porque, apesar de tudo, eu o amei. Alívio porque finalmente poderia chorar meu filho em paz, sem ninguém me dizendo que já era a hora de superar. Durante 5 anos vivi sozinha naquela casa na rua 7 de Setembro. Minha aposentadoria de professora dava para viver com dignidade. R$ 1.400 por mês, suficiente para as contas básicas. Mantinha a casa organizada, cuidava do jardim que Antônio plantou, recebia visitas das poucas amigas que ainda restavam. Mas sempre havia aquele quarto fechado, o que deveria ter sido o quarto do Miguel, e que se tornou um depósito de tudo que eu não sabia onde guardar. Por 5 anos evitei entrar lá, porque doía demais lembrar. Até aquele sábado de novembro de 2024, quando finalmente decidi fazer uma limpeza geral na casa. Foi quando subi no sótão da casa, um espaço pequeno e empoeirado onde guardávamos as coisas velhas, que minha vida começou a desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Vocês já tiveram aquela sensação de que alguma coisa estava errada, mas não conseguiam identificar o quê? Era exatamente isso que eu sentia há anos. Pequenos detalhes que nunca fizeram sentido, mas que eu sempre ignorei porque confiei cegamente no meu marido. Como aquelas viagens misteriosas que Antônio fazia todo mês de dezembro. Vou visitar uns colegas dos Correios em São Paulo, ele dizia. Sempre São Paulo, sempre dezembro, sempre sozinho. Quando eu perguntava se podia acompanhar, ele ficava irritado. Helena, você não conhece essas pessoas. Vai ficar entediada. Ou como o jeito estranho que ele ficava sempre que aparecia alguma criança com síndrome de Down na televisão ou na rua. Mudava de canal rapidamente, desviava o olhar, ficava inquieto. Coitados desses pais, murmurava. Que sofrimento. E Conceição, a irmã dele, sempre evitando meus olhos quando nos encontrávamos na cidade. Depois da morte do Antônio, ela praticamente sumiu da minha vida. Quando eu a cumprimentava na rua, ela respondia com pressa, como se tivesse medo de conversar comigo. Mas o que mais me intrigava
Eram aquelas ligações telefônicas que Antônio recebia sempre no início do ano. Ele saía de casa para atender, falava baixo, voltava meio perturbado. Problema no trabalho, justificava. Mas ele já estava aposentado há 10 anos. Lembro também da vez que encontrei um papel na carteira dele, há uns 15 anos. Era um endereço em São Paulo, escrito à mão. Rua Augusta, 345, apartamento 72. Quando perguntei sobre o papel, ele arrancou da minha mão com uma pressa estranha. É endereço de fornecedor, Helena. Coisa de homem, você não entenderia. Na época, achei que era machismo dele. Hoje sei que era desespero. A caixa de madeira estava escondida atrás de um baú velho, coberta por uma lona empoeirada. Era pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas pesada. Quando abri, meu coração disparou. Centenas de cartas organizadas por data, amarradas com fitinhas azuis. As primeiras eram de 1979, poucos meses depois do nascimento do Miguel. A letra era da Conceição, inconfundível. Eu conhecia aquela caligrafia de anos vendo os cartões de Natal que ela mandava. Antônio, dizia a primeira carta. O menino está bem. A família de São Paulo o recebeu com muito amor. Ele tem síndrome de Down, como o médico disse, mas é uma criança doce e sorridente. Você fez a escolha certa. A Helena jamais conseguiria lidar com uma criança especial. Meus olhos começaram a lacrimejar, mas continuei lendo. O advogado doutor Mendonça disse que todos os documentos estão falsificados perfeitamente. A certidão de óbito que você mostrou para a Helena é convincente. Ela nunca descobrirá a verdade. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. R$ 500. Esse era o valor que Antônio mandava todo mês para Conceição ajudar com as despesas. Despesas de quê? Agora eu sabia. Nas cartas seguintes, um resumo da vida do meu filho que eu nunca conheci. Miguel está engatinhando. Parece com a Helena nos olhos, mas tem o jeito doce do pai. Miguel falou as primeiras palavras. Mamãe e papai. Claro, ele se refere aos pais adotivos. Miguel começou a ir na escola especial, é muito inteligente, mais do que esperávamos. Miguel fez 15 anos. Está um rapazinho lindo. Adora estudar e ajudar em casa. A cada carta, meu peito apertava mais. 50 anos da vida do meu filho, resumidos em pedaços de papel que meu marido escondia de mim, como se fossem tesouros malditos. E tinha mais. Fotos. Dezenas de fotos que Conceição enviava para Antônio. Miguel bebê, Miguel criança, Miguel adolescente, Miguel jovem, Miguel adulto. Em algumas, ele estava com uma mulher e 2 crianças pequenas. Meu filho era casado. Meu filho tinha filhos. Eu era avó e não sabia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto como uma cachoeira. 50 anos chorando um morto que estava vivo, brincando com netos que nunca conheci, vivendo a vida que deveria ter vivido comigo. A carta mais recente era de dezembro de 2018, poucos meses antes da morte de Antônio. Conceição escrevia: Antônio, essa é minha última carta. Já tenho 80 anos e não consigo mais manter essa mentira. Miguel está procurando a mãe biológica. Ele sempre soube que foi adotado. E agora que os filhos cresceram, quer encontrar a família verdadeira. Já veio 3 vezes aqui em Juiz de Fora procurando informações. Eu disse que a mãe morreu no parto, como combinamos, mas ele é insistente. Trabalha como porteiro no edifício Copacabana, na Rua Augusta, número 345, em São Paulo. É um homem bom, Antônio. Você deveria contar a verdade para Helena antes que seja tarde demais. O papel caiu das minhas mãos como se estivesse pegando fogo. Rua Augusta, 345. O mesmo endereço que encontrei na carteira do Antônio 15 anos atrás. Ele sabia onde meu filho trabalhava. Ele o visitava. Talvez até conhecesse os netos. Talvez até tivesse comido na mesa da família do Miguel, enquanto eu ficava em casa cozinhando para 2, nunca sabendo que deveria estar cozinhando para muito mais gente. A última carta tinha um pós-escrito que me fez gritar sozinha naquela casa vazia. PS. Miguel me perguntou se a mãe dele gostava de ensinar crianças. Disse que tem vontade de ser professor, mas nunca teve coragem. Parece que puxou a família mesmo. Que ironia cruel do destino, não é, Antônio?
Professor. Meu filho queria ser professor como eu, mas nunca teve coragem de seguir o sonho porque não conhecia sua origem, não sabia de onde vinha essa vocação. Foi quando entendi a dimensão do crime que cometeram contra mim. Não me roubaram apenas um filho. Roubaram 50 anos de amor, de carinho, de ensinamentos. Roubaram minha chance de ser mãe de uma criança especial, de mostrar para o mundo inteiro que amor não enxerga limitações. Roubaram os primeiros passos, as primeiras palavras, as formaturas, o casamento, o nascimento dos meus netos. Roubaram minha vida inteira. Naquela noite, sentada na cozinha com todas as cartas espalhadas na mesa, eu chorei como nunca havia chorado. Mas não eram lágrimas de tristeza pura. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de uma energia que eu não sentia há décadas. Aos 73 anos, eu estava descobrindo que não era a mulher fraca e incapaz que Antônio me fez acreditar que era. Eu era uma mulher que havia sido enganada, traída, roubada pelos 2 únicos pessoas em quem mais confiei na vida. Mas eles não conheciam Helena, a professora. E toda professora sabe uma coisa. Quando você quer encontrar a resposta para alguma pergunta, você pesquisa, você investiga, você não descansa até descobrir a verdade. Era exatamente isso que eu ia fazer. Vocês podem imaginar como foi acordar naquela segunda-feira de novembro, sabendo que toda a minha vida havia sido uma mentira? Eu mal conseguia acreditar que estava viva, que tinha 73 anos e que talvez, apenas talvez, ainda fosse tempo de recuperar o que me roubaram. A primeira coisa que fiz foi ir até a agência do Banco do Brasil aqui da Rua Direita e consultar minha conta. Tinha R$ 12.800 guardados. Toda a minha reserva de emergência acumulada ao longo dos anos de aposentadoria. Era dinheiro suficiente para começar uma investigação séria. Saí do banco determinada e caminhei até o cartório do centro da cidade. Como ex-professora, eu conhecia o caminho dos documentos. Precisava de certidões. Precisava entender como aqueles falsários conseguiram forjar a morte do meu filho. Dona Helena, cumprimentou-me seu Geraldo, o funcionário do cartório que conhecia há 30 anos. Que saudade! Como vai a aposentadoria? Vou bem, seu Geraldo. Preciso de uma segunda via da certidão de óbito do meu bebê, aquela de 1979. Ele vasculhou nos arquivos por quase 2 horas. Voltou com uma expressão confusa no rosto. Dona Helena, tem certeza da data? Não encontrei nenhum registro de óbito em seu nome ou do seu falecido marido para o ano de 1979. Meu coração disparou. Claro que não encontrou, porque Miguel nunca morreu. Deve ter sido registrado em outro cartório. Menti. Obrigada, seu Geraldo. Caminhei até a Santa Casa, onde supostamente aconteceu o parto. A secretária, uma mulher jovem e atenciosa, me explicou que os arquivos de 1979 estavam todos digitalizados. Qual o nome da senhora? Helena Santos Silva. Entrada em janeiro de 1979. Ela digitou no computador, franzindo a testa. Senhora Helena, temos registro do seu internamento sim, mas é estranho. Consta que você teve um parto normal e recebeu alta com o bebê 2 dias depois. Não há nenhum registro de óbito infantil. As pernas ficaram bambas. Tive que me apoiar na cadeira. A senhora está bem? Quer um copo d'água? Estou, obrigada. Deve ter havido algum equívoco nos registros da época. Mas não havia equívoco nenhum. Havia crime. Naquela mesma tarde, procurei na internet por investigadores particulares em Juiz de Fora. Encontrei o escritório do Dr. Ricardo Almeida, um ex-delegado que se especializava em casos de pessoas desaparecidas. Dr. Ricardo, expliquei na primeira consulta, preciso encontrar meu filho que foi dado para adoção sem meu conhecimento há 50 anos. Ele me olhou com aquela expressão de ceticismo que eu conhecia bem. Professora aposentada, 73 anos, história maluca sobre bebê roubado. Devia pensar que eu estava senil. Dona Helena, a senhora tem alguma documentação que comprove isso? Abri minha bolsa e despejei todas as cartas na mesa dele. Dr. Ricardo leu em silêncio por 15 minutos. Quando terminou, estava sério como um funeral. Senhora, isso aqui é muito grave. Falsificação de documentos, apropriação indébita, ocultação de pessoa.
Se fosse hoje, seria crime hediondo. Doutor, eu não quero processar ninguém, só quero encontrar meu filho. Vai custar R$ 4.000, 2 semanas de investigação. Preciso ir a São Paulo, conversar com pessoas, verificar endereços. Não hesitei. Paguei metade ali mesmo, em dinheiro. Enquanto esperava o resultado da investigação, resolvi confrontar Conceição. Ela morava sozinha numa casinha pequena no bairro Benfica, do outro lado da cidade. Há 5 anos, eu não falava com ela, mas sabia que ainda estava viva porque a vizinha, Dona Benedita, sempre me dava notícias nas missas de domingo. Bati na porta numa quinta-feira à tarde. Quando ela abriu e me viu, o rosto ficou branco como papel. Helena, que você está fazendo aqui? Oi, Conceição. Podemos conversar? Ela me deixou entrar com relutância. A sala estava bagunçada. Cheirava a remédio e solidão. Conceição, aos 84 anos, estava visivelmente doente. Tremores nas mãos, dificuldade para caminhar. Sentamos no sofá velho. Ela me ofereceu café, mas eu recusei. Conceição, encontrei as cartas. O xicarazinho de café que ela segurava escorregou das mãos dela e se estilhaçou no chão. Que cartas, Helena? Todas. 50 anos de correspondência sua com o Antônio sobre o Miguel, meu filho que vocês me fizeram acreditar que estava morto. Conceição começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi descoberto. Helena, você não entende. O menino nasceu com problema. Síndrome de Down. Antônio achou que seria melhor. Melhor para quem, Conceição? Para vocês ou para mim? Você era nova, Helena. Ia sofrer demais. Uma criança especial dá muito trabalho. Senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Me levantei e caminhei até a janela para não fazer algo de que me arrependeria depois. Conceição, você tem ideia do que fizeram comigo? 50 anos chorando um filho vivo. 50 anos me sentindo culpada, achando que não prestava para ser mãe. Antônio mandava dinheiro todo mês para ajudar o menino. Dinheiro? Você acha que dinheiro substitui o amor de uma mãe? Ela chorava e se justificava, mas eu não queria mais ouvir. Tinha informações suficientes para o que precisava fazer. Conceição, onde exatamente meu filho mora? Não sei mais, Helena. Faz anos que não tenho contato. Mentira, você sabe sim. E vai me contar. Usei o tom de voz que usava na escola, quando algum aluno estava mentindo. Tom firme, autoritário. Conceição me conhecia desde nova e sabia quando eu não estava brincando. Ele trabalha como porteiro no centro de São Paulo. Casou com uma moça boa. Tem 2 filhos já crescidos. É um homem direito, Helena. Endereço: Rua Augusta, 345. Exatamente o que já sabia pelas cartas. Conceição, por que nunca me contaram? Por que deixaram eu sofrer a vida inteira? Antônio tinha medo da sua reação. Dizia que você não ia perdoar. E estavam certos. Eu não perdoo mesmo. Saí da casa dela sem me despedir. Havia coisas mais importantes para fazer do que ficar ouvindo justificativas de 5 décadas de mentiras. Uma semana depois, Dr. Ricardo me ligou. Dona Helena, encontrei seu filho. Miguel dos Santos Oliveira, 50 anos, casado com Lúcia, pai de Amanda e Roberto. Trabalha há 20 anos como porteiro no edifício Copacabana. É muito respeitado no prédio, conhecido como uma pessoa educada e responsável. E tem mais. Ele realmente está procurando a mãe biológica há anos. Já contratou 2 investigadores, mas sempre bateu na trave, porque todos os documentos falsos o desviaram da pista real. Doutor, ele é feliz? Aparentemente sim, dona Helena. Tem uma família unida, trabalha há 20 anos no mesmo lugar, é querido pelos vizinhos. Mas pela pesquisa que fiz, parece ser uma pessoa que carrega uma melancolia. As pessoas descrevem ele como alguém que sorri pouco, meio introspectivo. Meu coração apertou. Melancolia. Exatamente o que eu sentia há 50 anos. A sensação de que algo importante estava faltando na vida, mas sem saber exatamente o quê. Doutor Ricardo, preciso ir a São Paulo. Dona Helena, a senhora tem certeza? É uma situação muito delicada. Talvez seja melhor fazer um primeiro contato por telefone ou uma carta. 50 anos, doutor. 50 anos esperando por esse momento.
Não vou fazer mais nada por telefone ou carta. Vou olhar no olho do meu filho e pedir perdão por ter deixado que me roubassem dele. Comprei a passagem de ônibus para São Paulo naquela mesma tarde. R$ 215, viagem de 6 horas. Reservei um quarto num hotel simples perto da Rua Augusta. R$ 80 a diária. Pela primeira vez em 50 anos, eu ia conhecer meu filho. A viagem de ônibus para São Paulo foi a mais longa da minha vida, mesmo durando apenas 6 horas. Cada quilômetro rodado era uma mistura de ansiedade e esperança que eu nunca havia sentido. Você já teve aquele frio na barriga de quem está prestes a realizar o sonho de uma vida inteira? Cheguei na rodoviária do Tietê, numa terça-feira de manhã. São Paulo era muito maior e mais assustadora do que eu imaginava. O barulho, o movimento, a multidão. Por um momento pensei em desistir e voltar para casa. Mas aí lembrei das fotos do Miguel que encontrei naquelas cartas. Lembrei dos 50 anos roubados de mim. E segui em frente. Peguei um táxi até a Rua Augusta. 345, pedi ao motorista. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. O edifício Copacabana era um prédio comercial de 20 andares, cheio de escritórios e consultórios. Na portaria, havia 2 cadeiras e uma mesa pequena. Sentado atrás da mesa, um homem de uniforme azul lia um livro. Quando ele levantou o rosto, o mundo parou. Era Miguel. Era meu filho. Os olhos castanhos iguais aos meus. O formato do rosto parecido com o meu pai, que morreu quando eu era criança. O sorriso tímido que reconheci imediatamente, porque era exatamente o mesmo sorriso que eu via no espelho todos os dias. Ele era lindo. Tinha as características da síndrome de Down, sim, mas era um homem adulto, elegante, bem cuidado. Usava óculos, o cabelo estava penteado com carinho. Tinha uma expressão doce no rosto, exatamente como Conceição havia escrito nas cartas. Bom dia, senhora, ele disse, levantando-se educadamente. Em que posso ajudá-la? A voz. Meu Deus! A voz dele era suave e gentil. Por um momento não consegui responder nada. Estava olhando para meu bebê de 50 anos, para o filho que embalei no ventre, que senti chutar, que imaginei milhares de vezes ao longo da vida. Eu gostaria de visitar o Dr. Carvalho do 10º andar? Menti, porque precisava de tempo para me organizar. Claro, senhora, vou ligar para anunciar. Enquanto ele discava, eu o observei. Os gestos delicados, o cuidado com as palavras, a postura respeitosa. Era exatamente o filho que eu teria educado. Um homem bom, trabalhador, gentil. Dona, qual o nome da senhora? Helena. Helena Silva. Dr. Carvalho, tenho aqui a senhora Helena Silva para visitá-lo. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado. Senhora Helena, o Dr. Carvalho disse que não tem consulta marcada. A senhora tem certeza do nome? Desculpe, acho que me confundi. Na verdade, eu gostaria só de conversar com o senhor. Miguel me olhou com curiosidade, mas não desconfiança. Havia algo de familiar naquele olhar, como se ele também estivesse sentindo alguma coisa estranha. Conversar comigo, senhora? Sou de Juiz de Fora. Estou em São Paulo procurando informações sobre uma família. Alguém me disse que o senhor poderia ajudar. Ele sorriu daquele jeito tímido. Sou Miguel. Miguel dos Santos Oliveira. Sente-se, por favor. Sentei na cadeira de visitantes, tentando controlar as lágrimas que já começavam a escorrer. Miguel, posso perguntar, o senhor é de São Paulo mesmo? Na verdade, não. Sou adotado. Nasci em Minas Gerais, mas meus pais adotivos me trouxeram para cá quando eu era bebê. O coração disparou ainda mais. O senhor chegou a conhecer a família biológica? Os olhos dele ficaram tristes imediatamente. Infelizmente não. Minha mãe biológica morreu no parto. Meu pai... Bem, nunca consegui informações sobre ele. Como o senhor sabe disso? Uma tia do meu pai biológico, Dona Conceição, era quem tinha os documentos. Ela me contou que minha mãe era professora, uma pessoa muito boa, mas que não resistiu ao parto. Disse que foi melhor assim, porque eu nasci com síndrome de Down e... Bem, talvez ela não conseguisse cuidar de mim. Cada palavra era como um punhal no meu peito.
Conceição havia contado para meu filho a mesma versão que contaram para mim, só que ao contrário. Para ele, eu é que estava morta. Miguel, consegui sussurrar. E se eu te contasse que sua mãe não morreu? E se ela estivesse aqui na sua frente depois de 50 anos procurando por você? Ele me olhou sem entender. Senhora Helena, a senhora está bem? Parece meio pálida. Miguel, eu sou Helena Santos Silva, eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel me encarou por longos segundos, o livro ainda na mão, os olhos processando o que eu acabara de dizer. Senhora, isso não é possível. Minha mãe morreu há 50 anos. Não morreu, filho. Eu estou aqui. Eu sou a professora de Juiz de Fora que te procurou a vida inteira sem saber que você estava vivo. Tirei da bolsa as cartas, as fotos, os documentos que Dr. Ricardo havia conseguido. Coloquei tudo na mesa dele. Miguel, seu pai, meu marido e a irmã dele forjaram minha morte e a sua também. Me fizeram acreditar que você morreu no parto. Te fizeram acreditar que eu morri no parto. Na verdade, eles te deram para adoção porque você nasceu com síndrome de Down. E acharam que nenhum de nós dois conseguiria lidar com isso. Ele pegou as cartas com as mãos tremendo. Começou a ler, e eu vi as lágrimas se formando nos olhos dele. Essas fotos são minhas, murmurou. Como a senhora tem fotos minhas de quando eu era criança? Porque Conceição mandava para seu pai todos os anos. Ele te visitava, Miguel. Ele conhecia você, conhecia sua esposa, seus filhos. Enquanto eu chorava um morto, ele acompanhava sua vida inteira em segredo. Miguel largou as cartas e me olhou nos olhos pela primeira vez com reconhecimento. A senhora tem os mesmos olhos que eu. Tenho, filho. E você tem o mesmo sorriso que eu vejo no espelho todos os dias há 73 anos. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, dando as costas para mim. Vi os ombros dele tremendo. 50 anos, disse ele, ainda de costas. 50 anos sonhando em conhecer minha mãe, rezando no túmulo de alguém que nem sabia se era ela mesmo, carregando essa melancolia de órfão. Miguel, me perdoa. Ele se virou para mim, o rosto molhado de lágrimas. Perdoar o quê, mãe? A senhora foi enganada igual a mim. Mãe, ele me chamou de mãe. 50 anos esperando para ouvir essa palavra da boca do meu próprio filho. Levantei da cadeira e caminhei até ele. Sem pedir licença, sem pensar duas vezes, o abracei como deveria ter abraçado no dia em que ele nasceu. Ele me abraçou de volta e por alguns minutos ficamos ali, chorando 50 anos de saudade no meio daquela portaria de prédio comercial em São Paulo. Mãe, ele repetiu, ainda me abraçando. Eu sempre sonhei que a senhora ia aparecer um dia. Sempre tive certeza de que a senhora não tinha morrido. Não sei porquê, mas sentia que estava viva em algum lugar. Eu também, filho. Eu sempre sonhei com você. Imaginava como você seria, que profissão teria, se seria feliz. Mãe, eu tenho uma família. Tenho esposa e 2 filhos. Eles não vão acreditar. Quero conhecer todos, Miguel. Quero conhecer minha nora e meus netos. Quero ser parte da família que deveria ter ajudado a formar há 50 anos. Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno, sem tristeza, que vi no rosto dele. Eles vão amar a senhora, mãe. Minha esposa Lúcia sempre disse que queria conhecer a avó dos meninos. E Amanda e Roberto sempre perguntavam por que não tinham avó materna. Agora tem, meu filho. Agora tem. A notícia da nossa reunião se espalhou mais rápido do que eu imaginava. Miguel ligou para a esposa Lúcia, que estava trabalhando numa loja de roupas no centro de São Paulo, e pediu para ela vir correndo à portaria do prédio porque havia acontecido um milagre. Lúcia chegou em 15 minutos, ainda com o uniforme da loja. Era uma mulher bonita, de uns 45 anos, cabelos pretos e sorriso largo. Quando Miguel explicou quem eu era, ela me abraçou como se me conhecesse há anos. Dona Helena, Miguel fala da senhora todos os dias. Sempre dizia que sentia que sua mãe estava viva, que um dia vocês iam se encontrar. Os filhos, Amanda e Roberto, ambos na faixa dos 20 anos, chegaram no final da tarde. Amanda estudava pedagogia numa universidade particular. Quando soube disso, chorei de emoção.
porque a paixão pelo ensino havia passado de mãe para filho e agora para neta. Roberto trabalhava numa oficina mecânica e estudava engenharia à noite. Vó Helena, Amanda me disse, o pai sempre contava que queria ser professor, mas nunca teve coragem. Agora entendo de onde vem essa vontade. Passamos a semana toda juntos. Miguel pediu dispensa no trabalho. O síndico do prédio, quando soube da história, disse que ele podia ficar à vontade quantos dias precisasse. Lúcia também conseguiu folga na loja. Foi a semana mais feliz da minha vida. Conheci a casa modesta onde meu filho havia construído sua família. Um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro da Vila Madalena. Vi as fotos da infância dos netos que eu deveria ter acompanhado. Ouvi as histórias dos 50 anos que perdemos. Miguel me contou sobre os pais adotivos, Dona Marta e seu José, que já haviam morrido. Foram pessoas maravilhosas, mãe. Me deram muito amor, mas sempre senti que faltava alguma coisa. Agora sei o que era. Mas nem tudo foi celebração. No terceiro dia da minha estadia em São Paulo, Miguel me fez uma pergunta que eu temia. Mãe, o que vamos fazer com Dona Conceição e com os documentos falsos? Isso não pode ficar assim. Lúcia, que estava se revelando uma mulher de personalidade forte, foi mais direta. Dona Helena, com todo respeito, mas o que fizeram com a senhora e com o Miguel foi crime. Não podem sair impunes. Roberto, meu neto mecânico, completou. Vó, o senhor pai adotivo do meu pai sempre desconfiou que tinha coisa errada. Ele tentou investigar algumas vezes, mas os documentos falsos sempre atrapalhavam. Se tivesse descoberto a verdade, vocês teriam se encontrado há muito tempo. Era verdade. Não podia deixar passar. Não por vingança, mas por justiça. Quando voltei para Juiz de Fora, procurei imediatamente o Dr. Ricardo. Doutor, quero fazer um boletim de ocorrência. Falsificação de documentos, ocultação de pessoa e abandono. Tudo que for possível processar. Dona Helena, seu marido já morreu. Só resta a Conceição e ela está com 84 anos, doente. Doutor, se tivessem roubado 50 anos da vida do senhor, o senhor perdoaria por causa da idade? Ele ficou em silêncio por um momento. Tem razão. Vamos à delegacia. O delegado que nos atendeu, Dr. Marcelo Ribeiro, ficou impressionado com a quantidade de provas que levamos. As cartas, os documentos falsos, o depoimento do hospital, tudo comprovava o crime. Senhora Helena, infelizmente não posso prender uma senhora de 84 anos por crimes cometidos há 50 anos, mas posso abrir inquérito e pelo menos oficializar o que aconteceu. Pode ajudar outras pessoas em situações similares. Doutor, não quero que ela vá presa. Só quero que seja reconhecido oficialmente que fui vítima de um crime. Uma semana depois, Conceição recebeu intimação para depor. Chegou à delegacia acompanhada de um neto, com dificuldade para andar, mas lúcida. Eu estava presente durante o depoimento, como é meu direito. Quando ela me viu, desviou o olhar imediatamente. Senhora Conceição? Perguntou o delegado. A senhora confirma que ajudou seu irmão Antônio a forjar a morte do filho da Helena e a dar a criança para adoção sem consentimento da mãe? Conceição chorou muito antes de responder. Sim, eu ajudei, mas era para o bem de todos. A Helena era muito nova, não ia conseguir cuidar de uma criança especial. Senhora Conceição, isso não era decisão sua nem do seu irmão. Era decisão da mãe da criança. Eu sei, doutor. Eu sei que fizemos errado. Mas já passou tanto tempo. Olhei para ela e senti uma mistura estranha de raiva e pena. Uma mulher de 84 anos, doente, sozinha, pagando pelos erros de uma vida inteira. Conceição disse-lhe diretamente: Você tem alguma coisa a me dizer? Ela me olhou pela primeira vez em meses. Helena, me perdoa. Sei que o que fizemos foi terrível. Mas Antônio estava desesperado, dizia que você não ia aguentar. Conceição, vocês me roubaram 50 anos com meu filho. 50 anos? Você tem ideia do que isso significa? Tenho, Helena. E me arrependo todos os dias desde que Antônio morreu. Por que não me contou a verdade quando ele morreu? Porque tinha medo da sua reação. E por quê? Porque recebi dinheiro todos esses anos. R$ 400 por mês que me ajudaram a sobreviver. R$ 400. O preço que colocaram na minha maternidade roubada.
Conceição, esse dinheiro não era seu. Era do meu filho que vocês me tiraram. Ela apenas chorou. O resultado do inquérito foi o que esperávamos. Arquivamento do caso por prescrição, mas reconhecimento oficial do crime cometido. Conceição não foi presa, mas passou a ser evitada por toda a família e pela vizinhança. O neto que a acompanhou na delegacia me disse depois que ela estava morrendo de vergonha e remorso. Não senti prazer nenhum com o sofrimento dela, mas senti alívio ao ver oficialmente reconhecido que eu havia sido vítima, não culpada. Que minha dor de 5 décadas tinha nome e responsáveis. Miguel veio de São Paulo para acompanhar todo o processo. Quando saímos da delegacia no último dia, ele me disse: "Mãe, agora podemos seguir em frente. O passado está esclarecido, os culpados foram identificados. É hora de viver o presente." Ele estava certo. Aos 73 anos, eu tinha finalmente minha família de volta. 6 meses depois daquele novembro que mudou minha vida para sempre, estou escrevendo esta história da minha nova casa. Sim, nova casa. Decidi me mudar para São Paulo, para ficar perto da família que recuperei. Vendi a casa da Rua 7 de Setembro por R$90 mil. Mais dinheiro do que eu imaginava que valia. Com esse valor, consegui comprar um apartamento pequeno, mas aconchegante no mesmo bairro onde Miguel mora. Estamos a 10 minutos de caminhada um do outro. Sabe o que é mais bonito? Miguel finalmente teve coragem de seguir seu sonho de ser professor. Com meu incentivo e apoio, ele se inscreveu num curso de pedagogia especial numa universidade pública. Aos 50 anos, meu filho está realizando o sonho que carregou a vida inteira sem coragem de tentar. "Mãe", ele me disse no primeiro dia de aula, "agora entendo de onde vem essa vontade de ensinar. É de família mesmo. Amanda, minha neta pedagoga, ajuda o pai com os estudos. Roberto, o neto mecânico, sempre me visita para conversar sobre a vida e pedir conselhos sobre a namorada nova que arrumou. Lúcia virou minha confidente e melhor amiga. Ela sempre diz: Dona Helena, a família ficou completa quando a senhora chegou. Todos os domingos almoçamos juntos. Eu cozinho. Descobri que Miguel adora mineirinho, feijão tropeiro e pão de açúcar, exatamente como eu imaginava que um filho meu gostaria. Conversamos sobre tudo, contamos histórias, planejamos o futuro. E que futuro? Amanda está namorando um rapaz sério e já fala em casamento. Roberto passou no vestibular de engenharia numa universidade federal. Miguel está no 4º período de pedagogia e já conseguiu estágio numa escola especial perto de casa. Mas a maior novidade chegou há 1 mês. Amanda está grávida. Vou ser bisavó. Aos 74 anos, vou finalmente embalar um bebê da minha família. Vou cantigas de ninar. Vou ajudar nos cuidados. Vou viver tudo o que me foi roubado há 50 anos. Quando Amanda me contou a notícia, chorei tanto que ela ficou preocupada. Vó Helena, a senhora não ficou feliz? Filha, estou feliz demais. Estou chorando de alegria. Finalmente vou poder ser avó de verdade desde o começo. O nenê vai nascer em setembro. Se for menino, vão chamar de Antônio. Não pelo meu falecido marido, mas pelo meu pai, que morreu quando eu era nova e que teria adorado conhecer seu bisneto. Se for menina, vai se chamar Helena. Imaginem vocês, uma nova Helena na família, para começar tudo de novo, sem mentiras, sem segredos, só com amor. Miguel disse que quer que eu o ajude a cuidar do bebê. Mãe, a senhora perdeu a chance de cuidar de mim quando nasci, mas pode cuidar do seu bisneto desde o primeiro dia. Todos os dias eu agradeço por ter encontrado aquela caixa no sótão. Agradeço por ter tido coragem de investigar, de viajar para São Paulo, de confrontar a verdade de frente. Conceição morreu há 2 meses. O neto dela me procurou para avisar sobre o velório. Pensei em não ir, mas Miguel me convenceu. Mãe, ela era família, mesmo tendo errado. E guardar rancor não vai trazer de volta os 50 anos perdidos. Fui ao velório. Não chorei, não rezei, não fingi perdão. Apenas olhei para o caixão e pensei: agora acabou. Agora só resta viver o que restou. Hoje, quando acordo todas as manhãs no meu apartamento novo, olho pela janela e vejo Miguel saindo para a faculdade. Aceno para ele, ele acena de volta. É um ritual bobo, mas que me enche de alegria.
Estou escrevendo um livro sobre minha história. Miguel me incentivou. Mãe, quantas mulheres não devem estar passando pelo mesmo que a senhora passou? Quantas famílias não foram destruídas por mentiras parecidas? É verdade. Se esta história puder ajudar uma única pessoa a não desistir de procurar a verdade, já terá valido a pena todo o sofrimento. Para vocês que estão lendo, deixo um conselho. Nunca desistam de procurar o que perderam. Nunca aceitem como definitivo o que tentam impor para vocês como realidade. Se algo no fundo do coração está dizendo que alguma coisa está errada, investiguem, perguntem, procurem. Eu tinha 73 anos quando descobri que toda a minha vida havia sido construída sobre uma mentira. E mesmo assim, não foi tarde demais para recomeçar, para recuperar o que me roubaram, para finalmente ser feliz. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Hoje à noite, Miguel, Lúcia, Amanda e Roberto vêm jantar aqui em casa. Lúcia está trazendo brigadeiro. Ela descobriu que é minha sobremesa favorita. Roberto vai contar sobre o novo emprego que conseguiu. Amanda vai mostrar as primeiras fotos do ultrassom. E Miguel vai me chamar de mãe, como deveria ter me chamado há 50 anos, mas que ainda ressoa no meu ouvido como a música mais bonita do mundo. Sou Helena Santos Silva, professora aposentada, mãe do Miguel, avó da Amanda e do Roberto. E em setembro, bisavó de uma nova Helena ou de um novo Antônio. Finalmente, aos 74 anos, sou quem sempre deveria ter sido. Uma mulher completa, rodeada da família que mereceu, vivendo a vida que foi capaz de conquistar, mesmo quando tudo parecia perdido. E vocês? De qual cidade estão lendo esta história? Já se perguntaram se existe alguma verdade importante que alguém está escondendo de vocês? Nunca é tarde para descobrir. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca.